prazer contar com você aqui, né? Uma servidora do nosso estado, experiente, pregoeira e que também é nossa aluna e que, Isso. portanto, tem muito a contribuir aqui para a gente. Fique à vontade, a sala é sua, você pode comandar a partir de agora. Tá, ok. Primeiro, agradecer a oportunidade. É uma satisfação estar aqui hoje, né? Do outro lado da telinha, apesar de que a gente ensina, mas nunca deixa de ser aluno. E ainda mais em licitação, né? Um tema tão abrangente, toda semana tem uma novidade, um assunto novo para aprender. Primeiro, me apresentar rapidinho, eu acredito que você já falou um pouco, mas eu sou pregoeira aqui no estado do Rio Grande do Norte. Venho trabalhando aí nessa área há cerca de 8 anos. Já estou em outras etapas aí do processo licitatório também, e hoje eu estou só aí conduzindo as licitações. Hoje na Secretaria de Administração, então é o órgão aqui no estado responsável pelas compras compartilhadas dos outros órgãos, principalmente sobre o sistema de registro de preços. Então, eu me recordo muito, eu gostei bastante da temática, porque eu acho que é uma das principais dúvidas quando a gente começa a conduzir uma licitação. E vejo muito isso acontecer também nas chamadas dispensas eletrônicas. Então, se tem algum agente aí que recebeu essa incumbência de passar a conduzir as dispensas eletrônicas, né, o chamado pregãozinho, vai entender muito bem esse lugar de fala, porque quando a gente começa a conduzir uma licitação, recebe documento e tem uma dúvida se aquele documento é realmente o que foi pedido, será que eu entendi bem? E é aquela insegurança de eu desclassifico logo, tá errado, tá correto, e eu acho, primeiro eu começo com esse convite da gente deixar esse medo de lado, até de se comunicar com o licitante, de perguntar, de fazer uma diligência mesmo, como própria temática da aula, porque a diligência é o melhor amigo do pregoeiro. Então, ele vai lhe ajudar a tomar a decisão com calma, com serenidade, e vai lhe ajudar, inclusive, a desclassificar muito licitante, como eu chamo, sem futuro, que está ali só para atrapalhar. Porque responder diligência também dá trabalho. Então, quando ele vê que ele não tem a capacidade de responder, por vezes ali mesmo, ele já desiste e você pode partir aí para outro colocado. E ao mesmo tempo, ninguém pode julgar de que você não deu oportunidade de fala, né? Não deu a ampla defesa. Então, a gente tem que abusar aí da diligência quando achar que ela é de fato aí necessária. Então, vamos aqui. Principal dúvida, né? É, como e quando fazer uma diligência. Eu vou tentar muito trazer para o aspecto prático, com exemplos de que eu já vivenciei também, porque eu acho que facilita mais a gente conseguir encaixar em uma situação que a gente vivencia de fato, né? No caso concreto. E o que seria uma diligência? Na licitação, a diligência aí se refere aos procedimentos realizados para esclarecer dúvidas, obter informações adicionais ou ainda complementar a instrução de um processo licitatório, sempre com o objetivo de garantir a correta avaliação das propostas e a habilitação dos licitantes. O contexto principal é esse. Então, ele é um instrumento auxiliar do julgamento e assegura aí a transparência, a legalidade do processo em busca da escolha da proposta mais vantajosa. E em que momento eu devo realizar a diligência? Então, sempre que houver dúvida. E eu vou trazer alguns exemplos para a gente conseguir enxergar melhor. Mas sempre que tiver necessidade de eu esclarecer alguma dúvida, afastar alguma imprecisão, corrigir algum documento ou ainda complementar a informação, eu devo fazer por meio de diligência junto à outra parte. Mas trago uma reflexão até inicial. A lei ela não disciplinou em que momento do processo licitatório específico eu faço uma diligência. Então, ela é cabível em qualquer etapa, desde que aconteça uma dúvida. E aí digo, inclusive antes mesmo da publicação da licitação. Como é que é a figura do pregoeiro? Trazida aí pela nova lei de licitações, né? Tanto o pregoeiro como o agente de contratação. Ele é aquela pessoa designada pela autoridade competente entre os servidores efetivos da instituição e deve acompanhar o trâmite da licitação, dar pulso
ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. E aí eu vou lhe dizer que, eh, com a mudança da lei, eu fiz muita diligência antes da licitação. Ou seja, havia designação lá no meu órgão. Hoje eu não faço mais minuta de edital, tá, gente? Mas já fiz muito. Eu acho que não existe um pregoeiro que não tenha feito ainda uma minuta de edital. Mas hoje já chega tudo pronto, entre aspas, do processo para mim. Normalmente lá na secretaria a gente faz tanto o procedimento que foi pensado para todos os órgãos em comuns da administração, são cerca de 45, como também vem licitações para ser processadas sobre registro de preço, porque aqui os outros órgãos não têm autorização de fazer, para a minha secretaria. Por exemplo, a Secretaria de Agricultura e Pesca precisa fazer uma licitação de registro de preço para compra de trator. Eles não podem fazer esse tipo de licitação. Então, eles planejam toda a fase interna e encaminham para a minha secretaria para que, de fato, seja feita aí a fase externa. E aí, com a mudança da lei, você via muito erro gritante dentro do processo. Então, você via o que faltava ETP, erro na pesquisa. Então, se eu via, eu enxergava que havia alguma ausência ou algo muito problemático, até ilegal dentro do processo, muitas vezes sem a própria intenção, uma vedação muito extrema de que não pode, por exemplo, é, marca internacional, licitante internacional participar em licitação. Aí, para que eu vou esperar publicar uma licitação para dar errado, para corrigir? Então, se eu preciso sanar alguma dúvida, alguma diligência dentro do processo, eu devo fazer dentro do próprio processo antes de acontecer a licitação, né, para ter mais eficiência, eficácia. E tem um ponto que acontece muito, eu vou direto hoje em dia, é dar uma olhada na pesquisa de preços. Às vezes, o que acontece é coletada as amostras dessa pesquisa, mas quando é feita o mapa de pesquisa de preços, há uma divergência de como foi coletado o preço e como foi feita, às vezes, até aquela multiplicação. E isso dá um problema enorme quando você vai colocar dentro do sistema da licitação, porque trava, tem alteração nos preços. Então, por conta de multiplicações, lógico que não estou dizendo que a gente tem que fazer uma auditoria em todo o processo, né? A gente vai dar aquela olhada, aquele olhar treinado de quem já trabalha com licitação. E se identificou o erro, já retorna para corrigir. Às vezes precisa até de uma nova disponibilidade orçamentária, porque muda, inclusive, o valor por conta desse erro. Então, se a gente tem até alguma dúvida do que é aquele objeto, sugiro até fazer aquela, que também não deixa de ser diligência, que é o contato com a equipe técnica, porque facilita as dúvidas, até algum tipo de orientação que seja preciso. Então, primeira possibilidade de diligência, até antes da licitação, dentro do próprio processo administrativo. E aí, outra grande dúvida. É, a diligência, ela é uma faculdade ou uma obrigação? Então, a diligência, na verdade, ela é um poder, dever da autoridade aqui, da administração pública, no caso, do pregoeiro, é que a gente está falando em pregão, né? Do pregoeiro ou da, da autoridade que esteja conduzindo a licitação, se for algum outro tipo de modalidade, certo? Quando é que é dever? Sempre que há uma dúvida objetiva e relevante que possa comprometer aí a legalidade e a escolha dessa proposta. Por meio dessa diligência, eu evito desclassificação indevida, eu evito aí, eu garanto, na verdade, que haja o contraditório e a ampla defesa desse licitante, né, desse concorrente, e asseguro, assim, o julgamento objetivo e fundado em elementos reais. Muitas vezes, eh, sempre vai haver uma assimetria de informação entre a administração pública e o mercado privado. Então, às vezes, algum tipo de informação nos foi dada, a gente não compreendeu direito, e aí não custa nada, gente, de fato, diligenciar, solicitar uma explicação, porque você jura que está correto no seu entendimento, é quando você ouve o licitante, ele traz fatos reais e realmente você muda de ideia, e nada melhor do que tomar uma decisão
bem fundamentada, né? Com fatos reais que de fato garantam aí a sua decisão. Inclusive, essa figura do pregoeiro diligente, ela vem sendo muito exigida, principalmente pelo TCU, nos últimos tempos. Lá na Islândia, não foi, né, nem aqui no Brasil, eu já trabalhei com alguns pregoeiros super rigorosos. Por exemplo, não sei se já aconteceu com algum de vocês, pessoal, se vocês presenciaram. Eu acredito que aqui na turma tanto tenha servidor público como tenha licitante também, né, Tiago? E nesse caso concreto, esse Acredito colega, que sim. Ou se não tem licitante, deve ter advogado que trabalha para o licitante. verdade. E aí, sem nenhuma previsão editalícia, que ainda que houvesse, seria de fato rigorosa, ele convocava para negociação e dizia assim: Listante, você tem 5 minutos para me responder sob pena de desclassificação. E aí, ó, desclassificava vários listantes dessa forma. Então, esse perfil hoje em dia não é mais aceito, porque a licitação ela não é um meio em si mesmo, né? A gente tem que pensar sempre no objetivo mais do que o processo. Agora, reforço sempre que a dificuldade hoje, quando muito se fala em formalismo moderado, e eu acho que todo pregoeiro sofre muito, um pouco com isso, ou bastante, é justamente encontrar o equilíbrio entre o formalismo moderado, né, ter essa figura diligente atrás da verdade, da proposta, de permitir as correções e, ao mesmo tempo, seguir a legalidade. Então, a minha dica principal é tenha um edital blindado que lhe auxilie nas condutas e nas possíveis diligências que você vai efetuar. Então, inclusive, o edital ele não pode ser sempre estático. Em que sentido? Eu sou super a favor das minutas padronizadas, mas eu acho que sempre quando a gente encontra um problema novo em licitação, em algum caso concreto, e isso é recorrente, vez ou outra acontece, e a gente não encontra com o pregoeiro a saída no edital, por dever, a gente deve sugerir que na próxima minuta você já identifique dentro do termo do edital a solução para aquela questão. Porque aí você tanto vai seguir o formalismo moderado, como vai estar aí seguindo o instrumento convocatório, né? Que é o seu edital. Então, digamos que seria o casamento perfeito. Nada melhor para mim quando eu vou buscar no edital e encontro que lá já tem uma resposta, um inciso que vai me ajudar na minha decisão ou na minha algum tipo de solicitação e diligência, principalmente quando é desclassificação, né? E digo mais, sempre quando eu fundamento bem dessa forma, raramente vem recurso. Raramente vem recurso. Que a transparência, nesse caso, nos ajuda também. Então, essa conduta, essa postura do pregoeiro diligente está muito vinculado com o princípio do formalismo moderado. E a jurisprudência tem batido muito nesse ponto, reforçando que a análise da documento deve ser feita de forma a buscar a verdade material e garantir a proposta mais vantajosa para a administração, desde que não haja prejuízo à isonomia e à vinculação edital. Lembrando sempre que eu devo buscar, pessoal, primeiro o meu edital. O que é que meu edital diz? Nesse caso em tela, né? Seguir o formalismo moderado não quer dizer que eu vá criar situações ou seguir condutas totalmente distantes ao que diz o meu edital. Não é isso. Então a gente tem que sempre ser ponderado aí nessas decisões. Aí eu trouxe alguns acórdãos aqui, principalmente do TCU, sobre essa temática, tanto da diligência como do formalismo moderado. Tem esse acordo aqui de 2015 que diz: é pacífico o entendimento do Tribunal de Contas, né, de que falhas sanáveis, meramente formais, identificadas nas propostas, não devem levar necessariamente na inabilitação, cabendo à comissão julgadora promover as diligências destinadas a esclarecer dúvidas ou a complementar o processo do certame. E teve esse acórdão 1211, não sei se tem algum pregoeiro aqui no grupo, mas eu me lembro demais quando esse acórdão saiu, em 2021, já tinha saído a nova lei, mas a gente estava prioritariamente usando ainda a antiga, que diz o seguinte, ficou conhecido como o acórdão do documento novo, que mudou um pouco
e aí depois a lei trouxe algo nesse sentido, o entendimento do que seria considerado documento novo. A vedação à inclusão de novo documento não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e ou a proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. Antes, nada podia ser inserido, antes, quando eu falo, pessoal, ainda sob a égide da 8666. Todos os documentos, inclusive, eh, sob o decreto antigo também, era incluído documentação de habilitação junto com a proposta, né? Então, agora, a regra não é mais essa. E, a partir daquele momento, nada mais poderia ser incluído. Nenhum outro documento, porque tudo seria considerado como documento novo. Então, esse acórdão balançou muito. O pessoal que trabalhava na área nesse período justamente por mudar aí a compreensão do que seria documento novo. Mais tarde eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e a minha opinião também, tá? Continuando aqui com os acórdãos. É irregular a desclassificação de proposta vantajosa para a administração por erros formais ou vícios sanáveis por diligência, em face dos princípios do formalismo moderado e da supremacia do interesse público que permeiam os processos licitatórios. Novamente, a mera exigência de existência de erro formal ou de omissão na planilha de custos e de formação de preço do licitante não enseja necessariamente a desclassificação antecipada da sua proposta, devendo a administração promover diligência junto ao interessado para a correção de falhas, sem permitir, contudo, a alteração do valor global originalmente proposto. Esse é um ponto essencial, quando a gente fala em correção da proposta. Que é permitido, é estimulado e a gente deve pedir, de fato, que haja alguma correção simples na proposta. A gente vai ver exemplos concretos mais na frente. Porém, a alteração do valor global nunca deve ser majorada, certo, pessoal? Nesse ponto aí, isso é inflexível, digamos. Falamos um pouquinho aí da jurisprudência, mas na 14133, a lei que nos rege agora, né, sobre as licitações e contratos, a gente tem três dispositivos que citam aí a diligência, que é para exigência de amostra como comprovação similar de marcas indicadas em pré-qualificação, comprovação de execuibilidade da proposta, né? E ainda para complementação de informações na habilitação do licitante. Porém, não são nesses casos específicos que são utilizadas a diligência. Então, sempre que a gente encontrar aí a palavrinha, seja em qualquer normativo, gente, ou outro dispositivo da lei, algum decreto interno ou algum decreto federal, qualquer normativo que siga aí, quando a gente fala em licitações e contratos, quando a gente encontrar o termo saneamento ou correção de falha, erro ou inconsistência, esse saneamento, gente, sempre é promovido por meio de diligência. Então, quando tiver essa determinação de saneamento de alguma conduta, normalmente é por diligência. Então, já deve acender aí a luzinha, digamos assim, para observar esse ponto. E aí vamos falar um pouquinho sobre ponto a ponto aí desses incisos que traz aí na 14133. O primeiro artigo que cita a diligência, gente, é o 42, no parágrafo 2º. Esse artigo ele fala sobre a prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital. Ou seja, o edital aí, né, nesse contexto, está falando um pouquinho sobre pré-qualificação. E aí, digamos que é feita a licitação, a indicação da marca, algum tipo de produto, e aí traz no parágrafo 2º que a administração poderá, nos termos do edital da licitação, oferecer um protótipo do objeto que é pretendido a exigir, e na fase de julgamento das propostas, solicitar amostras do licitante provisoriamente vencedor para atender à diligência, ou, após o julgamento, para confirmação e firmar como condição para firmar o contrato, que é justamente esse pedido junto ao fornecedor de análise da amostra daquele produto para confirmar que realmente atende às especificações técnicas.
Pessoal, vocês estão bem livres. Se alguém quiser, tiver algum questionamento, algum comentário a fazer, tá ok? Pode interromper. O outro artigo citado na lei trata de comprovação de execuibilidade de proposta, que é um tema bem delicado aí para quem trabalha conduzindo licitação, ou ainda o saneamento de propostas. No artigo 59 da 1433, ele traz que só serão desclassificadas as propostas que contiverem vícios insanáveis, ou seja, à medida que a lei traz que só será desclassificada a proposta que tiver vício insanável, ela está estimulando que antes de desclassificar uma proposta, você faça uma diligência. Caso aquele vício, aquele erro, aquela falha, aquela inconsistência possa ser corrigida. Tudo isso para a gente não afastar a proposta mais vantajosa. Então, é, eu acredito que se não tivesse sempre essa ponderação a ser feita nas licitações, tem vários pontos delicados quando a gente vai conduzir um pregão ou um outro tipo de licitação também, a gente já teria sido substituído pelo próprio sistema. Não precisava nem de IA, né? Se fosse só uma comparação super objetiva, chegou naquele valor de execuibilidade ou não, era desclassificado, mas não. A gente tem que sempre enxergar a licitação como um todo, pensar sempre nos objetivos do processo licitatório, né? Que eu garantir aí qual é a proposta mais vantajosa para a administração, para que eu não restrinja demais, que eu de fato consiga enxergar a licitação como um todo e conseguir, de fato, conquistar a melhor proposta. Então, muitas vezes, eu não posso olhar só quem está lá no primeiro colocado. Eu vou olhar qual é o valor do segundo, né? Quantas propostas eu tenho na minha licitação? Veja bem que se você tivesse um certame com dois licitantes, imagina eu ter uma conduta como o daquele colega convidando para negociar e vou desclassificar em 5 minutos ou nem oportunizar que seja corrigida essa falha. Muitas vezes é uma falha super simples, um erro de digitação, um erro de multiplicação na proposta, e eu desclassificasse o fornecedor por isso. Aí a próxima proposta aí é 500 mil, 1 milhão a mais, e você nem sabe se ela também será aprovada e vai partir para a terceira, para o quarto colocado. Então, a gente sempre tem que tentar enxergar o processo, como um todo. Então, não serão, só serão desclassificadas as propostas que tiverem vícios insanáveis, ou ainda, aí traz outros casos específicos, mas trouxe de pronto o que nos interessa aqui na temática, as propostas que não tiverem a sua execuibilidade demonstrada quando exigido pela administração, e apresentarem desconformidade com qualquer outras existências do edital, de novo reforçando, desde que insanável. E aí, no parágrafo segundo diz assim: a administração poderá realizar diligências para aferir a execuibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada em conformidade com o parágrafo quarto do caput aqui do artigo, que é justamente essa explicação quanto à execuibilidade da proposta. Eu não sei como é que os outros colegas trabalham, mas aqui eu sempre reforço o que é que diz do seu edital sobre o indício de inexecuibilidade de proposta de preço. Aqui no estado, nós usamos um modelo próprio de edital, mas com base no modelo da Advocacia Geral da União. Então, dentro desse contexto, a gente considera que, para bens e serviços em gerais, seria indício de inexecuibilidade de proposta, valores abaixo de 50% do orçado para a administração. Então, de certa forma, se o valor chega naquele patamar, a gente já costuma diligenciar. Isso dentro de um contexto que eu conheço, por exemplo, a estrutura lá do meu órgão, e os pesquisadores são muito experientes, então normalmente a pesquisa vem bem feita lá na Secretaria da Administração, e eu confio bastante na pesquisa feita lá dentro da secretaria. Então, realmente, se o valor baixa demais, de fato, me acende a luzinha e eu costumo sim diligenciar junto ao licitante para que ele comprove aí que a proposta dele é execuível. Principalmente um pregão, se tiver muita concorrência, muita proposta, e eu utilizo o sistema do governo federal também, que é o Compras, então costuma de fato ter muita proposta, por exemplo, em licitação com valores altos, como licitação
demo, que a gente chama, né, com dedicação exclusiva de mão de obra, chegam a ter 57 propostas. Então, o licitante costuma mergulhar no preço, principalmente aqueles que são inexperientes. Então, baixa demais o preço e a gente já fica assim, quase pedindo, segure a onda, né? Não baixe demais, que eu sei que depois não vai dar certo. E aí a gente pede a planilha de custo, formação de preço e outros documentos comprobatórios para que a gente tome essa decisão com firmeza. Até porque uma proposta que é inexequível, que tem um valor baixo demais, ela traz enormes prejuízos. Como a gente trabalha muito com registro de preço e a demanda de diversos órgãos, por exemplo, não adianta eu comprar um papel A4 em um valor baratíssimo, porque a gente já sabe que o fornecedor ele não vai conseguir fornecer. Ele não vai assinar a ata, ou ele vai assinar a ata de registro de preço, vai se recusar a assinar contrato. E aí perdemos meses para ter que retomar, chamar o próximo. E aí os outros órgãos que dependem das demandas da secretaria vão procurar outra forma de solucionar o problema. Vai pegar a carona, vai comprar muitas vezes até mais caro do que a gente iria conseguir, porque ficou aí sem esse produto. Então, uma das diligências eh, primordiais no pregão é para comprovar a execuibilidade da proposta, que o licitante de fato garanta que aquele preço que ele está ofertando, ele consegue viabilizar, de fato, executar na proposta, na execução contratual. E outro mecanismo que tem disposto na lei, né, fica no artigo 64, e aí fala dos documentos complementares, mais na fase aí de habilitação da licitação, que após a entrega dos documentos de habilitação, não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para. E aí, nesse contexto, relembra um pouco aquele acórdão lá do TCU, mas nesse caso aqui, pelo disposto na lei, eu achei mais firme e, de fato, vinculado com o nosso dia a dia, porque ele já trouxe em que hipóteses isso seria possível. Então, não é considerado, nesses incisos 1 e 2, documento novo. Se eu pedir uma complementação de informação acerca dos documentos já apresentados pelo licitante, e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame, e para atualização de documentos cuja validade tem expirado após a data de recebimento de propostas. Esse inciso 2 é fácil, muitas vezes acontece durante, por exemplo, até a fase recursal, durante a execução da licitação, quando encaminharam a documentação de habilitação, ou quando por nós foi verificada junto ao SICAF, estava vigente, a certidão estava válida, mas perto de vencer. E aí, no decorrer dos dias, a certidão venceu antes da declaração de vencedor, e a gente solicita aí que seja atualizada. Quanto aí, não, nem costuma dar muito problema. E esse inciso primeiro, que seria para complementação de informação acerca de documentos já apresentados pelo licitante e desde que necessária para apurar fato existente à época da abertura do certame, eu vou tentar trazer aqui um caso concreto que acontece muito, que seria uma complementação, por exemplo, para você compreender um atestado de capacidade técnica. A gente solicita em muitos casos a comprovação da empresa que tem expertise para fornecer aquele tipo de serviço por meio de atestados e muitas vezes, e é bem comum aqui no meu órgão, a gente já exigia um percentual de quantitativo, principalmente porque a gente trabalha com o registro de preço, eu falei, né, com demanda de muitos órgãos. Então, às vezes, é até um serviço relativamente simples, mas sabendo que, apesar de seriam vários contratos, juntando a demanda de todos eles, costuma ser realmente um quantitativo volumoso, a gente exige aí, geralmente, um percentual de 25% do quantitativo total licitado. E aí, para isso, que ele comprova por meio de atestado que já conseguiu atingir aquele quantitativo. E aí a gente aceita, óbvio, o somatório de atestados. Só que para a gente conseguir somar, o atestado ele precisa trazer o quantitativo referente àquele atestado. Então, muitas vezes o atestado vem de forma vaga. Então, ele não explica lá qual é o quantitativo. E aí é necessário que a gente faça diligência. Por exemplo, um atestado de capacidade técnica com base no contrato 38
de 2024 do IDEMA. E aí o IDEMA atesta lá que foi feito em conformidade, que não tem nenhuma conduta que abone, que prestou serviço, por exemplo, de manutenção de ar-condicionado, mas não deu nenhuma outra informação de quantitativo para que a gente conseguisse fazer de fato aquele cálculo. E aí a gente pode não, a gente deve diligenciar para esclarecer aquele atestado. Então me encaminhe, por favor, a cópia do contrato desse atestado ou da fatura referente à nota fiscal referente a esse atestado. E aí se trata não de um documento novo, mas de uma complementação de algo que ele já tinha apresentado. E aí é super válido e que se faça assim, isso, em vez de eu, por acaso, não entrar com aquele atestado no meu quantitativo, eu salvaria, digamos, essa documentação apresentada por meio de diligência. E ainda para sanar falha ou erro que não altere a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes aí eficácia para fins de habilitação ou classificação. Então, digamos que tem algum erro simples, eu tenho uma declaração que não foi assinada, algum tipo de atestado que estava sem assinatura, precisaria, né, corrigir esse documento, e não tem nenhuma alteração substancial nesse documento, aí sim, gente, eu devo, de fato, fazer a diligência. E aí, uma perguntinha. Qual é o limite da diligência? Quantas vezes eu devo oportunizar, por exemplo, a correção de uma proposta? Eu passei por um caso muito peculiar no ano passado, que na secretaria a gente fez vários pregões que já tinha dado errado várias vezes, que era para licitação de mão de obra em várias categorias. E é comum que nesse tipo de objeto a gente peça a planilha de custos e formação de preço, né, do licitante, que tem vários encargos trabalhistas e pontos a serem seguidos nessa planilha, para que já seja verificada, inclusive, a execuibilidade daquela proposta. E tem um licitante, então é muito comum, assim, é raro, quase inexistente, a primeira proposta e a planilha vir 100%. Então a gente sempre tem que pedir para diligenciar, para corrigir algum ponto, para fazer algum tipo de ajuste, mas sempre sem alterar, sem majorar o valor da proposta, porque às vezes essa correção na proposta ela até culmina em uma pequena redução, mas nunca pode majorar. E aí tem um licitante que ele errava sempre. Por exemplo, a gente pedia para ajustar eh, os custos indiretos. E ele ajeitava um ponto e errava outro. Ou errava coisas simples como multiplicação. E aí eu me lembro que, à época, o prazo era 24 horas para corrigir a proposta. E aí era dada uma nova oportunidade e o licitante errava um outro ponto. E é assim, a gente tem que sempre observar, lógico, o que diz o edital e o caso concreto, né, a complexidade da minha licitação e a licitação como um todo. Então, chegou um ponto que eu já informei, olha, essa é a última oportunidade. Se o licitante não consegue demonstrar que ele tem competência para ajustar uma planilha de custo, imagina para gerir esse tipo de objeto que é complexo. Então, até para não atrasar o processo licitatório, que já estava se arrastando, né, há vários dias, isso, inclusive, porque teve inúmeras desclassificações, assim, acho que teve mais de 15 desclassificações, porque muitos fornecedores baixavam demais o valor e, de fato, não conseguia ajustar quando a planilha era corrigida. E aí eu informei que era a última oportunidade e, de fato, acredito, o licitante errou de novo e foi desclassificado, mas também não entrou com recurso. Então, o que eu digo é que você tem que ser ponderado, né? Observar o caso concreto, observar o preço dos próximos licitantes, mas que não é para, de fato, se estender indefinidamente. Até porque quanto mais demora a licitação, o processo fica mais caro, o setor demandante fica sem aquele objeto, e quase sempre a demanda é para ontem, não é? Então, o meu conselho é esse. E qual é o limite da diligência? Até onde eu posso corrigir? Então, até como trouxe aí até alguns acordos, quando a gente trata de algum erro simples, um erro formal ou material, por exemplo, o edital trouxe um modelo de planilha de custos e informação de preço. Aqui eu trago de volta o exemplo de licitação de mão de obra.
Para a instrução federal, né, os órgãos da União, eles usam a IN5. Mas aqui no estado a gente tem um decreto específico que deve ser seguido. Então era muito comum que o licitante mandasse a proposta no modelo da IN. E a gente pedia que nesse caso aqui, fizesse adaptação para a planilha do estado, porque a contratação deveria seguir a nossa planilha aqui, no caso concreto. Então tinham todas as informações essenciais na planilha, quando a primeira que ele apresentou. Ela só estava formatada não no modelo ideal, então a gente pedia para corrigir. E outros erros comuns de acontecer, como um erro de multiplicação, erro de soma, acontece demais, gente. Então a gente vai e pede para corrigir essa proposta, em vez de desclassificar. Porém, não é possível que a diligência ela sirva para corrigir um vício que a gente chama de insanável, ou uma alteração substancial aí da proposta, digamos assim, as raízes do que se trata da proposta, né? Então, em caso de erro substancial, que se refere a aspectos relevantes do negócio jurídico, essa falha prejudica o conteúdo essencial do documento e altera a essência da proposta. Digamos que eu estou fazendo a licitação aqui para manutenção de ar-condicionado. Algum listante entrou lá de gaiato, errou. Eu acho que o pregão me encaminhou lá uma proposta de aquisição de computador. Então, realmente é totalmente distoante aqui do objeto. Não teria uma correção dessa proposta, por exemplo. Ou ainda uma proposta que apresentou uma especificação técnica e que foi reprovada, porque ela não atendia o termo de referência. E aí, nesse caso, realmente seria incompatível essa correção. Porque eu iria, senão não seria nem isonômico, né? O listante ia ganhar em primeiro lugar e ia ofertar várias propostas, trocar de marca várias vezes, até que de fato fosse aprovado. Porém, digamos que o licitante apresenta uma proposta e tem alguma ausência, né? O documento, a proposta apresentada, as especificações, você não identificou, por exemplo, numa aquisição de computador, um ponto específico lá de memória. Estava ausente essa informação. Então, em vez de você entender que aquela ali ela já está errada, porque quer dizer que não tem, você deveria oportunizar por meio de diligência que ele comprove, ou por meio de catálogo, de folder, ou de outro documento complementar, que aquele equipamento apresentado atende às especificações técnicas. E se for o caso, né, corrigir a proposta para que contemple todos os pontos, certo? Mas sem mudar toda a proposta. Então, a alteração do limite da diligência seria exatamente esse. Mas muitas vezes, dentro do caso concreto, a gente fica, de fato, na dúvida, volta para estudar, né, mais um pouquinho, para entender se naquele caso concreto seria passível de uma diligência ou não. E aí, como é que eu devo, de fato, fazer uma diligência? Minha dica é, seja objetivo, respeite os princípios aí, óbvio, né, da legalidade, da impessoalidade, da eficiência, mas principalmente evite pedido vago. Então, você tem que primeiro pensar, de fato, para sua tomada de decisão, o que é que você vai querer analisar naquele caso concreto. Qual é a sua dúvida, né? Que possível documento poderia tirar a sua dúvida? Se você jogar somente a bola para o licitante, pode ser que ele não entenda, de fato, o que que você precisa. E aí você vai perder o tempo fazendo uma diligência vaga, vai receber de resposta é, outro documento vago e que não saneie sua dúvida. E a partir disso você vai dizer o que que eu faço com isso agora, né? E fica naquela dúvida, porque você nem tem subsídio para desclassificar aquela empresa, nem para classificar a proposta. Então tem que sempre pensar o que de fato vai conseguir sanar aquela minha dúvida. Outro ponto importante é ofertar um prazo compatível para a resposta dessa diligência. Da mesma forma que quando a gente faz eh, um pedido de proposta na licitação, se eu tenho uma proposta que é um item único, uma licitação que é só aquisição de café. Então, geralmente o prazo mínimo de 2 horas é mais do que suficiente para que o licitante encaminhe aquela proposta final, né? Ajustada aí ao preço. Mas você tem uma licitação complexa, por exemplo, de mão de obras, ou a complexidade é porque é um grupo com muitos itens. Hoje mesmo eu fiz uma licitação com 380 itens. Então, não é rápido que a empresa consegue ajustar toda essa proposta. Então, você tem que ser razoável. Então, dependendo do tipo de diligência que você faça,
você deve ser razoável nesse prazo também. Porque se você for inflexível, eu vou colocar aqui 30 minutos para responder essa diligência. Aí você pede 10 documentos que ele comprove, né? Então, muitas vezes é um documento que ele precisa buscar em algum outro órgão para atender o que você pediu, então seria impossível atender aquela diligência. Eu vou perder aí uma proposta tida como mais vantajosa por excesso de rigor. E também outro ponto importante é que seja transparente. Nós temos aí um sistema eletrônico, né? Acho que a grande maioria já faz a licitação de fato de forma eletrônica. Então, evite fazer pedidos fora do sistema. Sabe, aquele pedido por e-mail ou por telefone. Então, publique sempre no chat lá da licitação, para que tanto fique registrado para acompanhamento de todos os interessados, qual é a diligência, o prazo para acompanhar, como também a resposta do licitante dentro do sistema. Então, fica tudo registrado até para o seu controle no futuro. Eu até faço mais do que isso, dependendo do tipo de diligência, né? Por exemplo, quando é algo eh, que eu tenho alguma dúvida sobre a validade daquele documento, eu costumo fazer análise dentro do processo administrativo. Então, eu faço uma análise lá e escrevo ali qual é a minha diligência e depois publico no sistema, porque isso ajuda muito. Não sei vocês, mas eu trabalho aqui com um sistema eletrônico. Então, a gente tem muitas pastas, como a gente chama, dentro do SEI, que é o processo que nós trabalhamos aqui no estado, e fica um processo gigantesco. E às vezes vai chegar chegar um esclarecimento ou um pedido de um licitante, ou do próprio Tribunal de Contas, ou algum órgão de controle, e a forma como você organizou o processo é que vai lhe ajudar você a compreender, né, o que é que aconteceu naquele caso concreto, para você poder dar a sua explicação, do que ficar só procurando dentro do chat do pregão, que fica realmente um pouco confuso as informações lá dentro. Principalmente para quem não tem um olhar, digamos, treinado. Então, é mais uma forma de praticar ainda a transparência, certo? Então, minha sugestão não é que seja obrigatório de constar tudo lá dentro do processo administrativo, mas é uma boa prática, né? Porque, até porque, de toda forma, eu digo que não é obrigatório, porque a gente geralmente pega o relatório do sistema e inclui lá dentro do processo administrativo. Mas quem nunca, né? Teve que prestar alguma explicação para o controle interno, porque não conseguia encontrar uma informação, ou compreender de fato o que é que aconteceu naquela licitação. E aí eu trouxe, pessoal, alguns casos práticos reais, né? Trouxe dois aqui, mas tinha até é, alguns outros para conversar com vocês também, que eu julgo interessante, que a diligência me trouxe esse olhar. Um caso aqui seria é, sobre a comprovação de execuibilidade de proposta. Então, nessa licitação aqui em específico, foi uma licitação para contratação de serviço continuado, uma licitação que era de manutenção de ar-condicionado. Inclusive, era lá para a Polícia Civil, que é o meu órgão de origem. Então, o valor estimado desse grupo era 113 mil e uns quebrados aí anuais. E o valor arrematado ficou em 46 mil reais. Ou seja, a proposta ficou ali na faixa equivalente a 40% do valor estimado. Nem seria tão baixo assim, né? Se você analisar de forma geral. Dependendo do tipo de objeto, baixa bastante o preço. Mas, como eu disse, né? Eu confiava na pesquisa realizada dentro desse processo. E o meu edital trazia que era indício de execuibilidade, né? Passivo de diligência proposta cujo valor ficasse abaixo de 50% do valor lá da pesquisa de preço. Então, de fato, eu fiz uma diligência ao licitante, copiei até um trecho aqui, só para vocês visualizarem. Talvez fique um pouquinho ruim de enxergar, mas eu compartilho o material depois e vocês podem ver, porque é, pode aproveitar, né, como modelo, alguma boa prática aí, de como de fato eu costumo realizar a diligência, sem tentando ser objetiva para não ficar também cansativo. Observando-se os custos unitários, só um instantinho. Observando-se os custos unitários e o valor global da proposta do grupo, constatou-se a redução significativa dos preços em comparação ao valor estimado, sugerindo possível inexecuibilidade dos preços.
conforme o item 6.8 do edital, no caso de bens e serviços em geral, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% do orçado pela administração. Assim, será necessária a comprovação da possibilidade de executar o serviço no preço indicado, por meio de apresentação de planilha de custo e formação de preço, que constatem que os custos da execução do serviço não superam o valor da proposta. Era exatamente os termos que tem no edital, que também já trouxe, né, por consequência, o texto da própria 14133. E aí a demonstração dessa planilha pode vir acompanhada de cópias de contratos, faturas e ou outras notas fiscais de que o licitante executou o serviço no preço aproximado a informado aqui na licitação. E ainda trouxe a outra oportunidade de que seria possível que ele justificasse que existe, né, ou que não existe, né, no caso ele deveria comprovar, se fosse o caso, a execuibilidade, que existiria algum tipo de custo de oportunidade capaz de justificar o vulto dessa oferta. Ah, por exemplo, ele estava lá, nesse caso aqui era manutenção de ar-condicionado, né? A empresa está querendo chegar aqui no mercado do estado, eles de fato eram de outro estado, mas poderia ser um tipo de justificativa. Então, eu não conheço a realidade da empresa, por isso que eu devo diligenciar. Se eu chego e desclassifico de cara, eu poderia, de fato, estar mandando embora um listante que é muito bom. E eu trouxe esse caso porque, de fato, foi o que aconteceu, certo? Aí, esse listante, ele era de um estado aqui, vizinho, e aí ele trouxe de fato, abriu toda a planilha de custo e formação de preço dele, quais eram os custos com tributos, enfim, a planilha em geral, que às vezes a gente fica confuso olhando só a planilha de custo e formação de preço, né? Porque a gente fica só meio que acreditando no que o listante diz. Por isso que pedir cópia de contrato, cópia de fatura ou algum outro documento que você consiga comparar objetivamente o valor que ele forneceu com o valor que ele está fornecendo aqui na sua licitação e de que realmente seria possível ajuda na tomada de decisão. Então, nesse caso, eles trouxeram, inclusive, cópias de vários contratos aqui no estado, contratos, inclusive, que faziam referência a atestados de capacidade técnica que ele já tinha apresentado. Então, eu já sabia que tinha sido prestado a contento o serviço, inclusive com o CREA, que é o órgão responsável por fiscalizar aqui esse tipo de serviço de manutenção e instalação de ar-condicionado. Então, realmente, eu consegui fazer uma comparação objetiva, lembrando que nesse caso não é que ele deveria ser o preço igual, gente, mas um preço compatível com o ofertado. Então, dentre os contratos apresentados, eu vi que alguns estavam com valor um pouquinho maior do que apresentado na licitação, porém outros estavam com um valor mais reduzido. Então, comparando-se com os outros critérios de habilitação que a empresa já atendia, eu julguei que sim, ela tinha comprovado a execuibilidade do preço. E aí ela logrou vencedora, está hoje executando o serviço, de fato, a empresa é boa, o pessoal me passou que o serviço de fato é prestado a contento. Mas aí tem um outro caso, inclusive recente, que era também eu solicitei da forma muito parecida como essa diligência aqui, que a empresa comprovasse a execuibilidade. O objeto era a aquisição de bateria para eh, rádio comunicador da Polícia Civil também. Aqueles rádios. é, Opa, aqueles rádios de comunicação, né? Que a polícia utiliza. Então, passou o tempo útil, estava adquirindo novas baterias. E a empresa, que estava em primeiro colocado, que conseguiu a proposta mais barata, estava em cerca de 25% do valor da pesquisa. Tinha baixado bastante o preço, tanto a primeira como a segunda colocada. E aí, quando eu pedi a solicitação de que ela me comprovasse, né? Primeiro eu perguntei se a bateria era original. E ela me disse que sim. E eu já tinha todos os preços, o equipamento era da marca Motorola. Não havia exigência de que fosse o equipamento da própria bateria, não que fosse a marca Motorola, né? Mas ele identificava como se fosse a bateria original e a gente conhecia os custos da bateria, que ela era bem mais cara, assim. Seria quase impossível ela fornecer naquele valor. E aí, quando eu pedi para ela comprovar a execuibilidade, ela me encaminhou uma declaração de que era execuível. Só com o nome, declaração de execuibilidade, e assim, nem declarava nada, né? Só tinha o título de declaração. E copiava o quadro lá da proposta.
E aí eu pergunto a vocês, vocês aceitariam esse documento? Vocês acham que ele seria suficiente para comprovar a execuibilidade? E aí, quando eu falei para a empresa que aquele documento não era, né, suficiente, dei uma outra oportunidade para ela corrigir, para ela que me munisse de informações, né, que comprovasse que de fato aquele valor era suficiente, que ela conseguiria fornecer aquele serviço naquele preço, por meio de, não, também comprove aí por meio de nota fiscal que já vendeu esse equipamento assim, ou abra os seus custos, o quanto você compra esse equipamento para você me conseguir vender nesse preço, né? Aí ela me respondeu que era muito fácil, bastava olhar na internet o preço da bateria. E aí, como eu abri o prazo para que ela encaminhasse a documentação, ela não encaminhou nada e, de fato, eu fiz uma justificativa, né, bem fundamentada e desclassifiquei a listante. Quando foi no segundo colocado, eu convoquei, ela nem me respondeu, já pediu a desistência. Porque, pessoal, em certos tipos de materiais, o que acontece muito é, do listante, ele nem tem direito do objeto. Ele faz exatamente o que o listante me falou, né? Ele busca um preço qualquer na internet e tenta vender aquele produto sem conhecer a especificação técnica. E aí fica nessa sede de baixar demais o preço para lograr vencedor. E a nossa responsabilidade aqui, escolher a proposta mais vantajosa, muitas vezes não é mais a barata. Às vezes a barata demais não é vantajosa, porque ela não é possível de se cumprir. Então, todo o trabalho que dá, principalmente hoje, né, que planejamento é bastante cobrado, o pessoal que trabalha no planejamento da contratação, para pensar bem o objeto, e a gente chegar nesse período de julgamento e não ser diligência, eu acho até um desrespeito com os colegas que eu acompanho, né? Já trabalhei no planejamento também. Imagina você ter que voltar tudo, você vai dizer ao pesquisador que ele vai fazer outra pesquisa de preço, o pessoal vai ter que fazer outra licitação, porque a gente não foi diligente aqui nesse período da escolha da proposta. Então, às vezes, se você pede, quando você é diligente, pede as informações e justifica bem, o próprio licitante, muitas vezes, quando ele vê que ele não tem capacidade de responder, ele cai fora, digamos, ele desiste. E aí você pode já ser mais eficiente e partir para a próxima proposta, digamos assim. Um outro caso prático também que aconteceu, e esse aqui é muito comum, é aquela diligência para corrigir proposta. Então, no caso aqui específico, o que aconteceu? Era uma licitação para aquisição de tratores e outros equipamentos agrícolas também. E a empresa que forneceu a proposta, né, que estava classificada em primeiro lugar, apresentou a proposta, né, aquilo muito comum de se fazer, copia só a descrição que tem no termo de referência, cola lá no quadro eh, da sua proposta, né? E do seu valor unitário total, e não disse nada de qual era a marca daquele equipamento. Também não encaminhou nenhum folder, um manual. Por prática, quando eu convoco a proposta ajustada, eu já peço que encaminhe junto os documentos comprobatórios. Porque imagina só, um equipamento caro como é esse, né? Um trator por volta de R$ 200.000. O licitante não me dá muita informação. Então, ele só copiou a informação do termo de referência, né? O Ctrl+C, Ctrl+V. Então, se eu estou lendo a minha descrição, eu vou dizer que de fato atende. Aí, imaginando o recebimento desse objeto no futuro, né? Vem um trator, o custo com frete, para quando chegar o equipamento não atender. Então, por isso que a gente tem que ser diligente agora, para que desde a proposta ela seja munida do máximo de documentos possíveis que o setor técnico consiga de fato enxergar o que é que atende e o que é que não, de fato atende. E aí eu fiz a diligência. é, Nesse caso aqui já era até uma segunda diligência, porque por vezes o setor técnico não identificou um ponto específico. Pediu vários pontos lá dentre a descrição desse material e ele não encontrou aquele tópico. Aí, como eu falei, né, anteriormente, em vez de você desclassificar, questiona o licitante, que apresentar um documento complementar de que aquela descrição específica contém no item apresentado. E aí, né, eu reabri a sessão e expliquei que abri um novo prazo para apresentação de documento que satisfaçam as indagações do setor técnico, bem como solicito a correção da proposta para que descreva a marca e o modelo do equipamento na proposta final ajustada, como informada na proposta inicial do sistema.
é essencial e vinculante a descrição da marca e equipamento na proposta vencedora, além da apresentação dos manuais e catálogos por meio dos quais será possível verificar a compatibilidade do equipamento. E aí eu trago um outro alerta de como o nosso cuidado nesse ponto, nessa seleção da proposta e na solicitação desses documentos é importante para a execução. Imagine aqui, essa licitação era um registro de preço para trator. E aí, na proposta de preço, eu deixei passar que o licitante ele não colocou a marca e o modelo do equipamento desse trator. Então, ficou só lá no sistema, compras que não vai, né, para os autos do processo, ninguém vai ficar olhando dentro do sistema. Não tinha uma proposta como a gente conhecida em PDF, que ele estava vinculado, né, de fato, ele explicando qual era a marca e o tipo do equipamento. E aí, digamos que venceu sem essa descrição, de qual seria a marca do equipamento, foi assinado a ata de registro de preço, também sem dizer qual era a marca e modelo, e quantas caronas e contratos foram firmados a partir daí. E o licitante mudou a marca, forneceu outro tipo de equipamento, porque não estava aí facilitando a execução contratual, o possível fiscal quando for receber esse produto, faltou informação. Então, às vezes tem um setor técnico dentro do seu órgão que por muitas vezes não é acostumado a trabalhar com licitação. Então, geralmente o pregoeiro e o agente de contratação, ele é essa figura que detém mais conhecimento da área. Por isso que eu digo que a gente tem que trabalhar em conjunto. Você também tem que informar o setor técnico, os pontos que ele deve observar. De modo recente, eu escutei de uma licitação em que houve um recurso, era equipamento de informática, houve vários recursos, ou, perdão, eram vários itens, mas houve recurso em dois só, dizendo que o equipamento não atendia à especificação técnica. E tinha sido aprovado pela equipe técnica. E aí, quando foi ouvido o recurso, o setor técnico respondeu de forma informal ao pregoeiro, né, dizendo: Ah, eu nem olhei os catálogos, eu só olhei a proposta. E aí imagina quantos não tiveram recurso que deveriam estar equivocados. Então, por isso que a gente tem que subsidiar, digamos, o setor técnico com as informações. Lógico que nesse caso o setor técnico é, tinha o documento e não olhou, mas por isso é de extrema importância, né, o fornecimento dos manuais, dos catálogos, que de fato seja descrito se atende ou não ali dentro aquela proposta. Tem um outro caso ainda para compartilhar, que nesse caso não era nem de correção. Foi uma outra licitação, por coincidência, de trator também, e eu acho que foi uma das maiores economias que eu conquistei em licitação, em decorrência dessa diligência. Foi feita, se tem algum pregoeiro, vai dizer assim, a gente sabe que é legal, mas se tem um tipo de pesquisa que dá medo ao pregoeiro, é aquele objeto que é milhões, por exemplo, isso era 77 milhões e a pesquisa era feita com três propostas. Aí se fiz, nossa, eita, será que é esse mesmo o valor de mercado? Né? Fica com medo de estar aí com um possível sobrepreço dessa pesquisa, né? E de fato, né, acabar gerando um superfaturamento. Então já é algo que nos abre os olhos, a gente vai trabalhando com mais cuidado, digamos assim. E aí, quando o licitante, que foi o primeiro colocado, me apresentou a, a proposta e as documentações, nessa época, gente, ainda era na lei anterior, então ele encaminhava a proposta e a habilitação em conjunto. Então, eu conseguia ver tanto a proposta, o preço dele, como os atestados de capacidade técnica. E olha só, ele estava me vendendo esse trator por 180 mil, já depois da fase de lance. E aí, quando eu observei a marca e o modelo do equipamento, né, fui olhar a documentação de habilitação, encontrei lá uma nota fiscal do mesmo trator. A licitação tinha acontecido em meados de abril. E essa nota fiscal era de dezembro do ano anterior. Acredite, o mesmo equipamento, a mesma descrição do equipamento, e digo mais, para a mesma secretaria da licitação, em um valor 40 mil abaixo do preço que ele tinha ofertado. O preço que ele ganhou já estava dentro do valor estimado,
Mas vocês combinam comigo que já não dá um medinho de que se a pesquisa foi feita é, em conformidade, né? Porque quando você ouve somente o fornecedor, e eu entendo que em casos realmente é o jeito, né? Porque você pede muitas especificações que não consegue encontrar em outras licitações. Essa de fato pedia uma garantia mais estendida, pedia assistência técnica local, então tem outros pontos que realmente encarecia. Mas já bate uma insegurança na tomada de decisão. E aí eu fiz uma diligência. Primeiro eu tentei negociar o preço, né, para baixar. Fiz uma contraproposta no valor que ele tinha ofertado na outra, na venda que tenha sido de forma recente, né, inclusive para a mesma secretaria. E o volume era bem grande, era 50 tratores. Era registro de preço, mas assim, o quantitativo era superior ao que ele tinha vendido à época. Então foi barganhar, que ele reduzisse os valores. E aí eu pedi de fato que ele abrisse a planilha de custo de formação de preço, para demonstrar, né, o que é que tinha mudado tanto o valor. Eu sei que no fim das contas, estando dentro da pesquisa, ele não seria obrigado a baixar o valor. Mas eu iria usar todo o meu poder de barganha, iria diligenciar, pedir que ele comprovasse de fato de que custo seria mudado tanto, né? Que abrisse os custos para que de fato ficasse afastada qualquer sobrepreço nessa licitação. E ele não baixou os 40 mil, ele de fato justificou, e eu, inclusive também acionei minha equipe de apoio, que tinha experiência em pesquisa de preço, para tentar averiguar os preços desse licitante em outras licitações, né? Se estava parecido com o ofertado aqui. E realmente o preço anterior vendido tinha sido muito baixo. Mas ainda assim ele baixou metade do que eu tinha solicitado. Então baixou em cada item R$ 20.000. Então, multiplicando aí pela quantidade em 50, foi um valor bastante alto. E a gente sabe que isso é muito difícil depois da fase de lances. Então, é, tem outros casos, pessoal, que é, a diligência ajuda muito, é como eu disse, e reforço. Ela é a ferramenta essencial do pregoeiro e é nosso melhor amigo, é a diligência. Não tá sabendo achar uma resposta, uma solução, diligencie junto ao licitante, para que, né, por meio da ampla defesa e do contraditório, ele lhe ajude a trazer a solução, ou de fato ele deixe reste claro que não dá, que não há solução para aquele ponto em questão e que será aí desclassificado. Não sei se vocês têm algum questionamento, algum comentário a fazer, alguma pergunta. Eu tenho algumas, mas tô deixando aqui tudo para o final. Certo. Eu trouxe esses dois casos concretos, assim, mas para não se delongar muito mais. E aí, agora realmente é óbvio para vocês perguntarem, se quiserem fazer algum tipo de comentário, né? Trocar essa ideia. Estou aqui disponível. Perfeito. É, Deixa eu ver aqui. Bruna, tá muito legal porque tá muito prático e esses estudos de caso aí são muito bons para a gente visualizar. Eu, principalmente, assim, que não trabalho fazendo pregão no dia a dia, para mim é fundamental ter essa visão sua, né? E a partir desses casos reais. Eu achei interessante quando você primeiro mencionou a importância do edital, né? De quando já tiver algum tipo de experiência em situações que gerem dúvidas sobre quando, como diligenciar, tudo que puder ser previsto no edital, eu acho que é válido. Isso tira uma carga do pregoeiro em relação à decisão, né? Então você evita essa perda de tempo, você obedece mais o princípio da vinculação do edital, você fica mais Isso, tranquilo também na hora eh, de, de indeferir, de desclassificar, de inabilitar, enfim, é muito importante essa questão do edital. E a questão da inexequibilidade, que também é uma dúvida que todo mundo sempre tem, né? É um tema sempre recorrente sobre, afinal, qual o grau, qual o percentual de inexequibilidade. E eu vejo muita gente também preocupada, assim, na ânsia de ter algum parâmetro objetivo,
fica atrás de um percentual, fica atrás de um. E aí tenta seguir, né, principalmente o regulamento federal, que foi o primeiro que previu o percentual de 50% no caso de bens. Só que é sempre importante pensar que a inexecuibilidade é uma análise caso a caso, é uma análise que depende do mercado, do contexto. Então não adianta que a gente nunca vai achar um número mágico e uma regra objetiva para estabelecer inexecuibilidade. É sempre uma pesquisa e que sempre vai ser acompanhada com essas dúvidas que você mencionou aí, né? Aquela, aquela sensação de, poxa, será que é suficiente? Será que ele vai ser capaz de entregar? Isso é inerente à vida do pregoeiro. E eu acho que isso é parte do processo. Então, o pregoeiro tem que aprender a conviver com essa dúvida, mas sempre buscar diligências e estratégias para se resguardar o máximo possível. E é interessante a questão do percentual, porque mesmo aqueles que, no caso do percentual de inexecuibilidade de 50%, porque a lei traz aquele percentual de 75, né, de Para obras, 85, né? 75, para obras, mas para bens Ela não é o trouxe, de regulamento fato. federal que vai trazer, e você mencionou que o regulamento do estado também prevê. Só que eu acho perfeitamente possível, caso vocês, os alunos, que sejam de alguns órgãos, de outros órgãos que não exista a previsão desse regulamento, você pode estabelecer no edital, e a Isso. depender do caso, até estabelecer um percentual distinto, né? Se você já imaginar que pode ter aí um percentual que seja mais adequado, porque isso vai lhe dar segurança para depois, primeiro, para, olha, se baixar muito, eu vou diligenciar. E se você não me apresentar alguma comprovação, se apresentar somente essa declaração vaga, que, né, como você mencionou no caso concreto, eu vou usar a própria previsão editalícia para lhe tirar do certame. Então, eu achei interessante, porque me trouxe né, essa reflexão sobre a importância do edital, especialmente nesse caso de percentual de inexecuibilidade, quando não houver um regulamento específico, né? E Isso. aí teve uma pergunta aqui que eu vi agora, de uma seguidora que colocou numa caixinha de perguntas, e eu achei interessante porque é justamente sobre diligência, né? E ela pergunta o seguinte: qual o limite da diligência? É, de- Você já tocou nesse ponto, mas deixa eu relembrar aqui, ó, a pergunta Sim. é o seguinte: quanto tempo eu posso suspender um pregão para resolver uma diligência? É claro que, obviamente, que depende do caso, da complexidade que você já mencionou, mas como é que você responderia essa pergunta? Qual o tempo máximo, talvez, que você já enfrentou aí na sua experiência, na sua vida profissional? Eu acho que é aquela ponderação, né? A razoabilidade que a gente tem que ter. Não tem uma resposta correta que sirva para todo mundo. Vai depender muito dentro do caso concreto, né? Da importância daquela licitação. Ela pode esperar? Qual é o tipo de diligência? Eu agora mesmo estou com a licitação suspensa administrativamente, porque no caso eu pedi um apoio ao meu jurídico, né? Eu fiz uma diligência, né, ao fornecedor, ele me deu uma resposta, justamente uma licitação de mão de obra, de serviço de vigilância. E aí, para que eu tomasse a decisão de forma fundamentada, eu fiz as ponderações junto ao jurídico e estou aguardando a resposta. Houve um caso, que inclusive, acho que foi a minha primeira fraude constatada, né, em licitação, que eu suspendi por pouco tempo, era questão de 2 dias, certo? Era um serviço de alimentação para eventos, que a empresa me encaminhou uma documentação de habilitação, né? A gente pedia um tipo de alvará de uma vigilância sanitária, por exemplo. E aí, o que me apresentava não estava cara a crachá com o que dizia no termo de referência. E aí eu fiquei na dúvida, e aí, né, diligenciei ele, não, mas é porque aqui o órgão específico, eles não fazem esse documento com esse nome, eles fazem com tal nome. E aí eu
eu diligenciei junto ao órgão e diligenciei junto ao listante que me comprovasse, né? No fim das contas, foi descoberta uma declaração falsa aí do listante. Mas assim, quanto tempo pode esperar, né? Eu acho que vai depender dentro do contexto. Imagine que você tem duas propostas de preço só em uma licitação que é muito importante, de link de dados para o Estado. Todo mundo vai ficar aí sem internet, né? E pensando aqui na minha secretaria, que vê a demanda de todos os órgãos, eu tenho dois listantes, o segundo está com preço bastante elevado em relação ao primeiro. E aí eu vou fazer uma diligência. Quanto tempo pode esperar? É, depende muito da complexidade. Nesse caso, é algo que eu posso esperar muito mais do que um serviço de alimentação para eventos, que geralmente é mais dispensável, né? Não tem toda essa urgência. Mas lembrando que uma licitação, né, um pregão, ele é feito para ser de forma eficiente, né? De forma eh, ágil, digamos assim. Então, eu vou deixar passar tanto, que aí já venceu até pesquisa, vou esperar meses por essa diligência, não acho que seria bem um caso. Por isso que, da mesma forma que eu tenho que ser proporcional para fornecer um prazo para essa resposta, vai depender muito da complexidade do objeto, dentre as outras propostas e preços dessa licitação. Às vezes eu só tenho um listante, né? Então, eu vou tentar salvar ele a todo custo. Porque senão eu vou perder aquela licitação. E o tempo de eu fazer uma licitação iria demorar muito mais do que aguardar aí até 15 dias, 20 dias, algum tipo de resposta. Então, o meu conselho vai nesse sentido. Perfeito, perfeito. Isso é muito, muito importante. É essa noção que eu sempre alerto aos alunos de custo do tempo, o custo de se refazer todo um processo, a necessidade de a gente buscar aproveitar, né, sempre que possível, de salvar a licitação. Isso é muito interessante. Tem aí uma outra coisa, uma última pergunta, que era o que eu Sim? estava vendo aqui e me veio à mente a pergunta da seguidora, e aí já eu passo a palavra para o Reno. É, Você mencionou justamente a questão no slide sobre o limite da diligência, né? Quantas vezes você deve oportunizar. Eu acho interessante também, e aí eu queria ouvir sua opinião, porque assim, você mencionou o licitante que simplesmente não manda a proposta corrigida, ele fica errando sempre, e um outro que já pediu desistência, né? Que já quando você, o segundo colocado, quando você chamou. E aí eu te pergunto o seguinte, porque pela legislação, a gente tem fundamento para, inclusive, abrir processo para aplicar sanção para esses licitantes. Sim. E eu acho que, a depender do caso, eu acho que seria interessante, não sei, a depender do contexto do órgão, fazer um esforço para começar, pelo menos, a abrir processo para punir esses licitantes que ou não apresentam os documentos, ou erram de forma contumaz, ou simplesmente não são capazes de. Porque no final das contas, quando ele erra ali, ele não está mantendo a A sua proposta, proposta. Isso. né? No Eu final já das tenho contas, é até, isso. eu já tenho até um texto padrão para esse tipo de desclassificação, né? Que é meio, um tom meio de ameaça, né? Isso, Que pronto, era isso que eu ia ele perguntar. vai É ser se você. desclassificado, Isso, mas ciente de que vai ser indicada por ação, por meio de um processo sancionatório, né? Que vai ser averiguada a conduta, porque não será permitida a desistência da proposta. Aí isso aí eu já isso. peguei casos de, por exemplo, o licitante acabou de dar uma oferta de desempate e pediu desistência. Como pode? Por meio de uma Não tem como. desclassificação anterior, né? Tipo, o primeiro colocado foi desclassificado. Ele estava empatado com outro fornecedor, aquele empate real mesmo, do mesmo valor. Aí o sistema convoca para um lance final de desempate, né? Eles precisam estar online. É como se voltasse rapidinho a sessão pública de lance e cada um dá um seu lance final de desempate. E desempate é quem der o menor valor. Ele deu esse lance de desempate e pediu desistência. Ou seja, né? Que conduta É. estranha. Aí eu fiz um texto, né? Eu reforcei lá, até porque ele tinha ganhado em outro lote com um valor parecido, que ele me informasse por que razão
ele não conseguia manter aquele preço se ele acabou de dar um lance de desempate. E era tipo assim, é, no valor total era R$ 100 a diferença, era irrisória, senão não existia, né? E tudo isso sugiro que vocês coloquem no relatório final do pregão, né? Para que pelo menos a gente, como pregoeiro, faça a nossa parte, não é a gente que instaura o processo. Isso. Nós Eu indicamos que achei, seja averiguado. você já respondeu a pergunta, que era justamente isso, se caberia esse tom de ameaça, e eventualmente até. É claro que isso depende, isso vai além do pregoeiro, a questão de uma cultura de abertura de processo, de aplicação de sanção, isso sai, é preciso que todo o órgão já esteja preparado, com uma regulamentação própria, que exista essa cultura no âmbito da administração de comunicação para a autoridade superior, de abertura do processo, enfim, é algo que vai Mas além. Mas aí o pregoeiro, ele pode só simplesmente essa trabalhar na conduta nossa ameaça, né? é uma primeira Trabalhar linha, na. é uma primeira linha de defesa, né? Porque se é um listante que ele tá, né? é, aquele casca grossa que entra, né, já está acostumado, né, a sair safo e entra realmente para prejudicar, pode ser que ele já não se sinta ameaçado. Mas alguém está querendo atrapalhar, digamos, seja um meliante iniciante, ele já talvez mude a postura ali, ou entenda que ali, naquele município, naquela secretaria, o pregoeiro não deixa passar batido. Eu garanto que eu não deixo passar batido, eu não só desclassifico. Lógico que já aconteceu caso concreto, de que eu entendo que foi um erro, de fato. Tem objetos que são complexos de se entender, né? E às vezes nem sempre o listante deveria mais ler tudo. Às vezes por exemplo, uma licitação de mão de obra, aí um item é um posto que compõe quatro pessoas, outro item é um posto que só tem uma pessoa. Aí é um caso bem prático, que às vezes eles erravam o valor global por essa multiplicação. Aí ele já via que para ele o preço era inexequível. E aí ele explicava e pedia desistência, e aí você entendia um olhar mais treinado que naquele contexto ele realmente tinha se equivocado, né? Não foi por má fé. Mas eu acho que cabe sim elaborar esse textozinho padrão, né? Então eu procedo com a desclassificação. Costumo dizer assim, sem prejuízo de possível aplicação de penalidade conforme tentado edital, visto que não é permitida a desistência da proposta. Isso. Já aguarde aí um textinho parecido para vocês que ajuda nesses casos. E já fica um alerta para os próximos, né? Para não ir nesse caminho. Isso, perfeito. Agora vamos. Reno, fica à vontade, pode fazer a pergunta. Professores, e o que fazer? Eu advogo para prestador de serviço, né, para o mercado. E o que fazer quando o próprio edital prevê que a inexecuibilidade ela será apenas, ela deverá ser precedida de diligenciamento, mas ainda assim o pregoeiro desclassifica e ainda assim com o recurso ele não revê a sua decisão. A gente fica num limbo, a gente fica numa dificuldade, a gente fica numa incerteza, né? E eu acho que esse momento aqui, tanto com o professor Tiago quanto a professora Bruna, para dar uma orientação, algo nesse sentido, porque administrativamente é como se nós permanecêssemos de mãos atadas. Reno, minha primeira sugestão, nesse caso, é que seja um recurso bem fundamentado. Então, se você tinha uma cláusula clara no edital, que deveria ser precedida de diligência, você tanto tinha aí dois argumentos fortíssimos do seu lado, que era a vinculação ao instrumento convocatório, que já estava estimulando o formalismo moderado, porque dizia que não deve, e eu concordo que não existe, né? Eu sei que teve aí um acordo do TCU que era mais restritivo, mas já veio outros já mudando um pouco o pensamento. E eu entendo que sempre a desclassificação por inexecuibilidade, ela deve ser precedida de uma diligência. Olha, até um lance que era, às vezes era um lance irrisório, a licitação era 1 milhão e você vê que a pessoa forneceu 1.000, errou um zero. E ainda assim eu convocava o listante. Eu entendo que isso já após certa fase de lance, lógico, né? Que o convocava ele, né? Eu questionava, de fato, foi um equívoco, né? Para que ele me confirmasse, para que eu pudesse desclassificar. Então não custa nada esse acionamento prévio. Então minha primeira sugestão é que seja feito um bom recurso, porque olha, quando o recurso é bem feito, a gente tem que responder, né? Então que cara de pau eu vou responder algo que está assim é, claramente errado. Então eu não entro assim, não entendo o recurso pelo lado pessoal, né? E olha, eu já recebi recurso de 57 páginas.
Então, bem elaborado. E eu li todas. Então, imagina eu contrapor, defender ponto a ponto. Eu tento ver de fato se estava equivocada, não. Se estava errado, de voltar. Então, eu não sei o que aconteceu aí no caso concreto, mas assim, se extrapolou a esfera administrativa, você vai ter que acionar outro caminho aí, judicial, uma representação. Mas, geralmente, um recurso bem feito costuma trazer bom resultado. A representação já foi e o mandato de segurança está sendo preparado e está sendo a última instância. E de fato foi algo bem grotesco, bem assim, fora do contexto mesmo. Você tem a previsão editalícia, mas ainda assim você, né, desclassifica. É por isso que eu É, reforço Reno, muito do que o edital tá para proteger a gente, né? Que é uma coisa você ir em confronto direto ao edital. Eu não teria coragem de seguir por esse caminho, né? Eu acho que o próprio formalismo moderado ele tem que ser moderado, não é para ser imoderado, né? Senão a gente fica pisando na legalidade. é compreensível, Reno, quando você está na posição de licitante, é compreensível a sua indignação. E, aliás, eu já digo que eu, acompanhando as licitações do meu irmão, que é licitante, que presta serviço para a administração pública, é, ele, assim, as situações que ele vive são surreais e eu diria que gera mais indignação do que essa que você está passando. É muito comum pregoeiro, assim como é muito comum juiz que leva realmente para o lado pessoal qualquer tipo de recurso. Então vai ser sempre muito difícil, é naturalmente difícil o juízo de reconsideração, e aí por uma questão estatística, mas quando você pega alguém que realmente leva para o lado pessoal, aí, enfim, não, a pessoa não vai rever de jeito nenhum. E embora esse juízo de reconsideração seja apenas uma fase, né, porque ele tem que subir para a autoridade superior, é muito comum que às vezes o próprio pregoeiro seja o responsável pela decisão final da autoridade superior. Então, na prática, em muitos órgãos, é o pregoeiro que vai dar a decisão inicial e a decisão final. Então, se ele não aceitou, aí realmente não vai ter jeito. Você deve, claro, deixar clara a sua indignação, fazer todos os recursos administrativos possíveis, mas no final das contas só tem o judiciário para salvar, tá? Mas é isso. Esse tipo de situação você vai ver, é muito comum na prática, mesmo sendo um descumprimento evidente aí de uma cláusula editalícia. A gente tem a pergunta aqui, alguns comentários, o pessoal elogiando a aula. Eu vi aqui uma pergunta da Simone, que ela pergunta o seguinte: se o fornecedor colocar a proposta marca modelo diferente que registrou no sistema, qual considerar válido? Peço para corrigir? Excelente pergunta. Aconteceu comigo. E aí a gente tem aí nessa temática opiniões divergentes, certo? Porque tem a linha que considera de que a administração ela não licita uma marca, né? Então, seria possível nesse momento, e a gente não está falando aqui, eu entendo bem a pergunta da colega, mas só para esclarecer, porque quando perguntam, eu entendi diferente. Não é a mudança de marca depois que venceu a licitação, né? E por algum motivo solicita alteração de marca na execução do objeto, não. Nesse caso concreto, o que Simone está perguntando é o seguinte: quando vai lá no sistema eletrônico e o fornecedor ele vai incluir a proposta que a gente chama inicial, que no caso do Compras Gov não é uma proposta em PDF, ele só preenche alguns campos, certo? Dentro desses campos tem lá marca e modelo. E depois, quando é solicitado, né? Digamos que ele colocou a marca positivo do computador, nessa proposta inicial. E aí, depois da fase de lances, né? Ele logrou o vencedor e eu vou solicitar a proposta final ajustada. Aí, nesse momento, ele muda a marca. Ele não coloca positivo, ele coloca aquela marca lá esquisita que você nunca ouviu falar, de computador. De regra, essa marca, ela teria que atender de toda forma à especificação do edital, não é? Porque a administração, ela não licita a marca, ela licita o equipamento conforme aquela descrição. Mas a minha opinião, Bruna, é que não deveria aceitar essa mudança de marca.
Porque apesar de que a gente sabe que não licita marca ou modelo, desde que atenda aquela especificação, né, deveria se manter, eu acho que causa uma certa insegurança. Então, para que preencher aquela proposta inicial, né? E depois mudar. É como se ele tivesse baixado demais o preço e agora eu vou colocar outro equipamento mais barato. Fica dando a entender essa intenção. Tanto é que naquela licitação de trator, agora você vai encontrar posicionamentos diferentes. Aí eu vou lhe perguntar, o que é que diz seu edital? Porque quando aconteceu comigo, o primeiro caminho que eu fui olhar era se o edital me tinha uma resposta. E aí dizia que ele estava vinculado à proposta que ele informava lá no sistema. Então, eu interpretei que ele estava vinculado àquela proposta inicial. Então, a proposta final deveria ser compatível. Aquela de trator, inclusive que eu solicitei o manual que eu trouxe aqui, o caso concreto, é, foi exatamente isso. A empresa colocou uma marca e aí na proposta final colocou, não especificou qual era a marca, inclusive, e colocou um manual de uma outra marca. E aí eu confrontei e dei a oportunidade dela corrigir, né? De tanto colocar qual era a marca modelo e apresentasse o equivalente. E aí essa licitação era vários itens. Em um outro item, teve um licitante que antes mesmo de mandar a proposta final, mas em ordem cronológica depois desse acontecimento, ele já pediu, né? De antemão, ele informou, pregoeiro, eu me equivoquei, eram vários itens, eu coloquei a marca do item 7, por exemplo, no item 8. Eu posso corrigir? E aí, né, nesse caso, o que que eu faria? E aí eu, infelizmente, tive que recusar a proposta, porque eu preciso ser isonômica, né? Isso eu falei que vinculava. Eu acabei não aceitando de outro listante, eu vou atuar de forma diferente nesse. Então, a minha primeira sugestão, o meu entendimento é de que deveria sim manter-se a mesma proposta da inicial para a final. Mas lhe pergunto, como é que está no seu edital, né? Ajuste o seu edital para esse ponto. Porque se a resposta estiver lá, aí você fica mais sossegada, digamos assim, na sua missão e na sua decisão. Perfeito, concordo. Acho que muitas vezes eles utilizam essa estratégia, né, de colocar uma marca que já é conhecida, que talvez você já vai ter aquela impressão de que se trata de uma proposta boa, enfim. O fato é que ele se vincula à proposta, né, e se a proposta contempla aquela marca, eu acho Inclusive, que eu falo de dispensa eletrônica também, né? Eu vejo muita dúvida que tem servidor que está começando por aqui e muito temeroso, né? De tomar decisões e tal. E aí uns falavam muito, né? Bruna, mas poxa, o pessoal coloca a proposta lá, mas não segue adiante. E aí, então tem que abrir um processo para começar a punir o pessoal. Ah, mas ele só colocou uma proposta lá, ele só escreveu no sistema. Eu fiz, não, mas aquilo ali é uma proposta, né? Ele assina um campinho lá com tanta declaração, um clique que ele faz, ele declara que está ciente das condições, que atende às condições de habilitação, tanto na licitação, os pontos da dispensa também. Então, quando ele vai entrar no sistema, tudo aquilo que ele faz dentro do sistema, gente, a empresa é responsabilizada. E a licitação e a dispensa eletrônica também, a contratação direta, não é uma brincadeira. Então, cada lance que ele coloca ali dentro é uma proposta que o licitante faz. Então, ele está vinculado a ela. E cabe sim responsabilização. Como também cabe diligência, né? Todos esses pontos que a gente vem falando aqui também são passíveis na dispensa eletrônica. Muita gente tem dúvida assim. Ai, meu Deus, o licitante na contratação direta. E agora, ele pediu prorrogação de prazo, eu posso prorrogar? Fica, né, aquele problema que acabou dando da dispensa eletrônica, né? Que é para ser mais flexível, obviamente, do que uma licitação, e o pessoal fica com medo até de prorrogar um prazo, né? Então, claro que você pode prorrogar o prazo, né? Imagine, você está querendo viabilizar uma contratação direta, né? Não é uma licitação. Se numa licitação você pode prorrogar o prazo, então, porque numa contratação direta você não pode. Eu com medo de se comunicar com o fornecedor. Eu acho que a gente tem que eh, perder essa barreira, né? Tem o chat para isso. Conversa com o fornecedor. Eu fiz uma licitação há pouco tempo que era para a Polícia Civil também, e era um serviço, não era com dedicação exclusiva de mão de obra, mas era serviço de capinagem, extração de tronco, ou algo nesse sentido. E aí a empresa vencedora era da Bahia. E aí, antes de entrar em contato, ficar negociando o preço, tudo, eu indaguei, senhor fornecedor, o senhor está ciente da locação
da prestação de serviços, que se trata do Rio Grande do Norte, eu vejo aqui que o fornecedor é sediado na Bahia, está ciente das condições, ele estou sim. Pronto, sigo adiante, né? É porque em contratação direta isso tem acontecido muito. O pessoal ganha a licitação achando que é no próprio estado, aí quando vê, é lá no interior do Rio Grande do Norte, é a empresa do sul de Santa Catarina. Às vezes para vender uma fechadura, né? Ou prestar um serviço de reparo e que seria inviável. Não que não fosse possível, mas é mais difícil, né? Então, não custa nada se comunicar aí com o fornecedor para tirar esse tipo de dúvida, que não deixa de ser uma diligência, mas muito mais objetiva e simples. Excelente, Bruna. Você ainda tinha alguma coisa para passar ou acho que não, né? Acho que É não, porque só eu queria. interrompi o seu slide para poder permitir aqui uma conversa mais, Ah, não, perfeito. Na verdade, meu último slide é só porque eu acho que é muito típico aqui de pregoeiro. Era só é, uma citação que diz assim: o maior erro que você pode cometer é o de ficar o tempo todo com medo de cometer algum. Então, eu acho que é muito comum em figura, principalmente em iniciante, mas eu tenho meus momentos de insegurança, e aí eu acho que informação é poder, vou estudar quando eu preciso tomar uma decisão. Mas se a gente ficar com medo e não fazer nada, né? Olhar para um lado para o outro e não tomar uma decisão, a gente deixa de progredir, né? De melhorar no trabalho, no processo, na vida em geral. Então, eu achei que era muito adequado para essa temática de diligência, porque eu acho que, como eu falei, né? A diligência é o melhor amigo do pregoeiro. E não só do pregoeiro, né? Do fiscal do contrato, porque lembre que não é só. A gente está falando de um contexto de pregão, mas a qualquer tempo a gente pode ouvir o fornecedor, né? Entre em contato, né? Sana a dúvida. Se você é fiscal também, isso também entra aí no seu contexto de trabalho também. Então, minha dica é essa. Agradeço de novo excelente. a participação de vocês. Perfeito. Chegou até mais uma pergunta. Toda Ah, diligência precisa ser registrada na aba diligência, que agora o sistema disponibilizou, ou posso seguir no chat do fornecedor? Eu já sei que Simone usa também o Compras Gov, que não sei os outros sistemas, mas o Compras ele não permitia que a gente fizesse upload, né, de inclusão de nenhum documento no sistema. A gente, que eu digo pregoeiro. E agora o sistema tem um campinho próprio de diligência, que você pode postar a diligência lá, abrir prazo, né? Inclusive, subi alguns documentos, apesar que a última vez que eu tentei abrir não estava, não sei se era nesse dia específico, não estava com a opção de subir o PDF. Não precisa necessariamente ser, Simone, nessa aba de diligência. Até porque o que é que eu costumo fazer como boa prática? Às vezes, se é uma diligência extensa, tem aquele limite de caracteres, né? Fica terrível você colocando em várias partes, até para compreensão e clareza fica difícil. Muitas vezes eu publico até no campo de aviso. Não tem uma aba de aviso lá da licitação? Naquele mesmo campo onde a gente coloca impugnação, pedido de esclarecimento e aviso. Isso, lembrando, no Compras Gov. Então, geralmente eu falo no chat, explico objetivamente o teor da diligência e explico que a diligência, né, completa foi publicada no campo de avisos para melhor compreensão. Ou ainda, eh, por exemplo, quando eu não conseguia subir um upload, fazer alimentar algum PDF dentro do sistema para mostrar aos licitantes, porque o pregoeiro não conseguia fazer isso, né, no Compras. Às vezes eu publicava no site da secretaria, porque, digamos, às vezes alguma comprovação, algum modelo de planilha, por exemplo, planilha de custo de formação de preço para mão de obra, né? O pessoal pede muito o Excel, né? Uma planilha editável. E aí eu publicava lá, encaminhava o link. Mas eu gosto muito de usar, quando é algo mais extenso, o campo de avisos. Mas não deixo de informar no chat que está no campo de avisos, para que todo mundo consiga observar. bom, Bruna, mais uma vez, muito obrigado. Acho que a audiência, né, e você que é aluna sabe que o quanto de alunos a gente tem mais ou menos aqui. Eu acho que dá para perceber que não só o tema, mas também a sua apresentação mostra, né, e o número de alunos aqui presentes mostram que a gente acertou, né, tanto no tema quanto na sua escolha para apresentar o tema. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu acho que esclareceu muitas dúvidas e, quem sabe,
acho até que a gente vai ter que voltar a esse tema do pregão outras vezes, né? Que já deu para ver que é um tema que gera bastante dúvida com a turma. Vamos sim. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos ao vivo e até a próxima. Uma boa Até noite, um mais, excelente fim pessoal. de semana para todos.